Na pequena cidade de Serrinha do Vale, encravada entre montanhas e cercada por uma densa floresta, o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo vento que sussurrava entre as árvores. O necrotério da cidade, um prédio, antigo e decadente, ficava à beira da estrada, longe do centro. Era um lugar que todos evitavam, principalmente após o pôr do sol. Diziam que algo ali não estava certo, que o lugar guardava segredos sombrios. O necrotério era administrado por um homem chamado Sebastião, um sujeito de meia idade, de olhos fundos e expressão sempre carrancuda. Ele trabalhava ali há décadas, e ninguém sabia ao certo por que escolhera uma profissão tão mórbida. Sebastião raramente falava com os moradores, mas quando o fazia, suas histórias sobre os corpos que passavam por suas mãos eram sempre envoltas em mistério. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O vento soprava mais forte, e as luzes do necrotério piscavam de forma intermitente, como se estivessem lutando contra uma força invisível. Sebastião estava sozinho, como de costume, preparando o corpo de uma jovem que havia sido encontrada na floresta. Ela estava irreconhecível, com marcas estranhas pelo corpo, como se tivesse sido arrastada por algo muito maior que um animal. Enquanto Sebastião trabalhava, ele começou a ouvir sons estranhos vindo do corredor. Eram passos arrastados, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão frio. Ele parou, segurando o bisturi com firmeza, e olhou para a porta entreaberta. O corredor estava escuro, mas ele jurou ter visto uma sombra se movendo. "Quem está aí?" ele chamou, sua voz ecoando pelo prédio vazio. Nenhuma resposta, apenas o silêncio pesado do necrotério. Sebastião respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação. Ele voltou ao trabalho, mas mal colocou as mãos no corpo da jovem. Algo aconteceu. Os olhos dela se abriram de repente, vítreos e fixos nele. Sebastião deu um passo para trás, quase tropeçando. Antes que ele pudesse reagir, a porta do necrotério se fechou com um estrondo, e as luzes se apagaram, mergulhando o lugar em uma escuridão absoluta. A escuridão no necrotério era tão densa que Sebastião mal conseguia ver a própria mão à frente do rosto. O ar ficou gelado, como se o inverno tivesse invadido o prédio de repente. Ele tentou se acalmar, respirando fundo, mas o som de passos arrastados no corredor voltou, mais perto desta vez. Era como se algo estivesse se aproximando lentamente, arrastando-se pelo chão de concreto. "Quem está aí?" Ele chamou novamente, sua voz trêmula. Desta vez, uma resposta veio. Um sussurro baixo, quase imperceptível, ecoou pelo necrotério. Era uma voz feminina, mas distorcida, como se viesse de muito longe ou de um lugar que não pertencia a este mundo. "Sai! Sai daqui!" Sebastião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquela voz. Era a voz da jovem cujo corpo ele estava preparando. Mas como? Ela estava morta. Ele mesmo havia verificado. Ainda assim, a voz continuava, cada vez mais alta, mais insistente. "Sai, antes que seja tarde." Ele olhou para o corpo da jovem na mesa. Os olhos dela ainda estavam abertos, mas agora pareciam seguir seus movimentos. A boca dela se moveu lentamente, como se estivesse tentando formar palavras, mas nenhum som saía. Sebastião sentiu uma onda de puro terror tomar conta dele. Ele precisava sair dali. Correndo às cegas, ele tropeçou em móveis e equipamentos, batendo contra a parede enquanto tentava encontrar a porta. Os passos no corredor agora eram rápidos, como se o perseguidor estivesse correndo atrás dele. Ele finalmente encontrou a maçaneta e girou com força, mas a porta não abriu. Estava trancada por fora. "Não, não, não!" ele murmurou, batendo na porta com as mãos trêmulas. O som dos passos parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Sebastião olhou para trás e foi então que ele viu. No fim do corredor, uma figura se destacava na escuridão. Era a jovem, mas não como ele a havia deixado na mesa. Ela estava de pé, com o corpo retorcido em ângulos impossíveis, a pele pálida e os olhos completamente negros. Ela se moveu, em sua direção, os ossos rangendo com cada passo. Sebastião gritou, batendo na porta com toda a força que tinha. De repente, as luzes piscaram e voltaram. Ele olhou para trás novamente, mas o corredor estava vazio. A jovem havia desaparecido. A porta,
agora destrancada, se abriu com um rangido. Ele não pensou duas vezes. Correu para fora do necrotério, sem olhar para trás, e só parou quando chegou à estrada principal. Lá, ele se deparou com um carro parado. Era o carro de Dr. Elias, o médico legista da cidade. Sebastião, o que aconteceu? Você está branco como um fantasma, disse Dr. Elias, saindo do carro. Sebastião mal conseguia falar. Ele apontou para o necrotério, sua mão tremendo violentamente. Lá dentro, tem algo. Ele gaguejou. Dr. Elias olhou para o necrotério, onde as luzes agora estavam estáveis. Ele franziu a testa, claramente cético. Vamos, lá dentro, vou ver o que está acontecendo. Sebastião queria protestar, mas não tinha forças. Ele seguiu Dr. Elias de volta para o necrotério, seu coração batendo acelerado. Quando entraram, tudo parecia normal. O corpo da jovem ainda estava na mesa, os olhos fechados, como se nada tivesse acontecido. Você está trabalhando demais. Sebastião, precisa descansar, disse Dr. Elias, colocando uma mão no ombro do homem. Sebastião olhou para o corpo da jovem, e foi então que ele viu. Um leve sorriso se formou nos lábios dela, como se estivesse rindo dele em silêncio. Dr. Elias examinou o corpo da jovem com cuidado, enquanto Sebastião observava de longe, ainda abalado pelo que havia acontecido. O médico não encontrou nada de anormal, apenas as marcas de violência que já haviam sido registradas. Ele virou-se para Sebastião, que estava encostado na parede, suando frio. Sebastião, você precisa me dizer exatamente o que aconteceu. Está claro que você está em choque, disse Dr. Elias, com uma voz calma, mas firme. Sebastião hesitou. Ele sabia que ninguém acreditaria nele se contasse a verdade. Mas algo na expressão de Dr. Elias fez com que ele se sentisse um pouco mais seguro. Ela se moveu. Os olhos dela se abriram e ela falou comigo. E depois, ele parou, olhando para o corredor escuro. Havia algo lá. Algo que me perseguiu. Dr. Elias franziu a testa, claramente cético, mas decidiu não contestar. Em vez disso, ele começou a fazer perguntas sobre a jovem. Você sabe quem ela é? Alguém a identificou? Sebastião balançou a cabeça. Não. Ela foi encontrada na floresta, perto daquela área onde... Ele parou como se não quisesse continuar. Onde o quê? Insistiu Dr. Elias. Sebastião olhou para o chão, hesitante. Onde aconteceram aqueles desaparecimentos há 20 anos. Você se lembra, não é? Aquelas 3 pessoas que sumiram e nunca foram encontradas. Dr. Elias ficou em silêncio por um momento. Ele se lembrava. Todo mundo em Serrinha do Vale se lembrava. Era um caso que nunca foi resolvido e que ainda assombrava a cidade. Você acha que isso tem algo a ver com o que aconteceu aqui? Perguntou Dr. Elias. Sebastião não respondeu. Ele apenas olhou para o corpo da jovem, que agora parecia estar em paz. Mas ele sabia que algo estava errado. Muito errado. Enquanto isso, do lado de fora do necrotério, a floresta parecia ganhar vida. Os galhos das árvores se moviam como se estivessem tentando alcançar o prédio, e o vento trazia consigo um sussurro baixo, quase imperceptível. Era como se a floresta estivesse tentando avisar alguém sobre o perigo que se aproximava. Dentro do necrotério, Dr. Elias decidiu que era melhor levar o corpo para um hospital maior na cidade vizinha. Ele não gostava da atmosfera do lugar, e algo naquela noite estava deixando ele incomodado. Vamos embora daqui, Sebastião. Amanhã voltamos e resolvemos isso, disse Dr. Elias, colocando uma mão no ombro do homem. Sebastião concordou, mas mal eles saíram do necrotério, algo aconteceu. As luzes do prédio piscaram novamente, e uma risada baixa ecoou pelo ar. Era uma risada feminina, distorcida e cheia de malícia. Dr. Elias olhou para trás, mas o necrotério estava em silêncio novamente. Ele abanou a cabeça, tentando convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação. Mas Sebastião sabia a verdade. Algo estava ali, e não ia descansar até que todos soubessem o que havia acontecido naquela floresta, 20 anos atrás. Dr. Elias e Sebastião deixaram o necrotério em silêncio,
mas a atmosfera pesada os acompanhava como uma sombra. Enquanto caminhavam em direção ao carro, a floresta ao redor parecia mais viva do que nunca. Os galhos das árvores se entrelaçavam, acima deles, formando um teto natural que bloqueava a luz da lua. O vento carregava um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo mais, podre. Você realmente acha que isso tem a ver com os desaparecimentos de 20 anos atrás? Perguntou o Dr. Elias, quebrando o silêncio enquanto abria a porta do carro. Sebastião olhou para a floresta, seus olhos escaneando a escuridão como se esperasse ver algo se movendo entre as árvores. Eu não sei, doutor, mas algo naquela jovem, ela não era normal. E aquela voz? Ele parou como se relutasse em continuar. Era como se ela estivesse tentando me avisar sobre algo. Dr. Elias suspirou, começando a duvidar da sanidade de Sebastião. Mas algo naquela noite também o perturbava. Ele decidiu mudar de assunto. Amanhã vou levar o corpo para a cidade vizinha. Talvez lá possamos descobrir mais sobre ela. Enquanto isso, você deveria descansar. Você parece exausto. Sebastião concordou em silêncio, mas seus olhos continuavam fixos na floresta. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Enquanto o carro se afastava do necrotério, algo se moveu entre as árvores. Era uma figura alta e esguia, quase indistinguível da escuridão. Ela observou o carro desaparecer na estrada antes de se voltar para o necrotério. Seus olhos brilhavam como brasas na noite, e um sorriso largo e cheio de dentes afiados se formou em seu rosto. Na manhã seguinte, a notícia do corpo encontrado na floresta já havia se espalhado pela cidade. Os moradores de Serrinha do Vale sussurravam entre si, relembrando os desaparecimentos de 20 anos atrás. 3 pessoas haviam sumido sem deixar vestígios, e todas elas tinham uma coisa em comum. Foram vistas pela última vez perto da floresta. Maria, uma das moradoras mais antigas da cidade, estava sentada em frente à sua casa, tecendo uma rede, quando viu Sebastião passar. Ela o chamou, sua voz carregada de preocupação. Sebastião, ouvi dizer que encontraram um corpo na floresta. É verdade? Ele parou, hesitante, antes de concordar com a cabeça. Sim, Dona Maria. Uma jovem. Ninguém sabe quem ela é. Maria olhou para a floresta, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Aquela floresta, ela nunca perdoa. Você sabe o que aconteceu naquela época, não sabe? Aquelas pessoas que desapareceram, elas mexeram com coisas que não deviam. Sebastião sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer, Dona Maria? Ela olhou para ele, seus olhos escuros e penetrantes. Há coisas antigas naquela floresta, Sebastião. Coisas que não pertencem a este mundo. E quando alguém as perturba, elas acordam. Sebastião queria fazer mais perguntas, mas Maria já havia voltado a tecer sua rede, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Ele decidiu ir para casa, mas as palavras dela ecoaram em sua mente. Enquanto isso, no necrotério, o corpo da jovem ainda estava na mesa. As luzes estavam apagadas e o silêncio era absoluto. De repente, os olhos dela se abriram lentamente e um sussurro saiu de seus lábios pálidos. Ela está vindo. Fora do necrotério, a floresta parecia se mover, como se estivesse viva. Os galhos das árvores se esticavam em direção ao prédio, e o vento trazia consigo uma risada baixa e distorcida. Algo estava se aproximando, e não ia descansar até que todos soubessem a verdade. Sebastião não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente, e a imagem da jovem com os olhos abertos e o sorriso sinistro não saía de sua cabeça. Ele decidiu que precisava descobrir mais sobre o que havia acontecido na floresta 20 anos atrás. Talvez aquela jovem tivesse alguma conexão com os desaparecimentos. Na manhã seguinte, ele foi até a pequena biblioteca da cidade, um lugar empoeirado e pouco frequentado, mas que guardava registros antigos da história de Serrinha do Vale. A bibliotecária, Clara, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos grossos, olhou para ele com surpresa quando ele entrou. Sebastião, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, ajustando os óculos. Preciso de informações, Clara, sobre os desaparecimentos de 20 anos atrás. Você tem algum registro disso? Clara franziu a testa, claramente incomodada com o assunto. Isso foi há muito tempo. Sebastião, por que você quer mexer nisso agora?
Encontramos um corpo na floresta. Uma jovem. Algo estranho está acontecendo, e eu preciso entender. Clara hesitou, mas acabou concordando. Ela o levou até uma sala nos fundos da biblioteca, onde guardavam os arquivos antigos. As prateleiras estavam cobertas de poeira, e o ar era pesado. Aqui estão os jornais da época, disse Clara, apontando para uma pilha de papéis amarelados. Mas tome cuidado, Sebastião. Algumas coisas são melhor deixar no passado. Ele agradeceu e começou a vasculhar os jornais. Logo encontrou o que procurava. Uma série de reportagens sobre os desaparecimentos. 3 pessoas haviam sumido em um intervalo de 2 semanas. A primeira foi Joana, uma jovem professora. A segunda foi Carlos, um caçador experiente. E a terceira foi Miguel, um menino de apenas 12 anos. O que chamou a atenção de Sebastião foi o local onde eles foram vistos pela última vez. Todos perto da mesma área da floresta onde a jovem havia sido encontrada. Havia também relatos de moradores que afirmavam ter ouvido vozes e visto luzes estranhas na floresta naquela época. Enquanto ele lia, uma foto chamou sua atenção. Era uma imagem desbotada de Joana, a professora desaparecida. Ela estava sorrindo, mas algo em seus olhos parecia errado. Sebastião sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele olhou mais de perto e notou algo estranho no fundo da foto. Havia uma figura indistinta, quase como uma sombra, atrás de Joana. Ele não conseguia distinguir bem, mas parecia que a figura estava de braços abertos, como se estivesse prestes a abraçá-la. Clara, você sabe quem tirou essa foto? Perguntou ele, mostrando a imagem. Clara olhou para a foto e franziu a testa. Isso foi tirado por Antônio, o fotógrafo da cidade. Ele já faleceu, mas... Ela parou, como se estivesse hesitando. Mas o quê? Antônio sempre dizia que havia algo errado com aquela foto. Ele jurou que não havia ninguém atrás de Joana quando atirou. Mas quando revelou o filme, aquela sombra estava lá. Sebastião sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele olhou novamente para a foto, e foi então que ele notou algo que não havia visto antes. No canto inferior da imagem, quase imperceptível, havia uma marca. Era um símbolo estranho, como uma espiral com linhas cruzadas. O que é isso? Ele perguntou, apontando para o símbolo. Clara olhou para o símbolo e seu rosto ficou pálido. Eu não sei, mas já vi isso antes. Ela se levantou e foi até uma prateleira, puxando um livro antigo e empoeirado. Aqui. Este livro fala sobre lendas e mitos da região. Talvez você encontre algo. Sebastião pegou o livro e começou a folhear as páginas. Foi então que ele encontrou uma ilustração que fez seu sangue gelar. Era o mesmo símbolo que estava na foto, e abaixo dele havia uma descrição. O símbolo do guardião da floresta. Dizem que aqueles que o veem estão marcados. O guardião os observa, e quando chega a hora, ele os leva. Sebastião fechou o livro com força, seu coração batendo acelerado. Ele olhou para Clara, que estava observando ele com uma expressão preocupada. Sebastião, talvez seja melhor você deixar isso para lá. Algumas coisas... É melhor não mexer. Ele não respondeu. Em vez disso, pegou o livro e saiu da biblioteca, determinado a descobrir a verdade. Mas o que ele não sabia era que, ao fazer isso, ele havia despertado algo que estava adormecido há muito tempo. Enquanto ele caminhava pela rua, uma figura observava ele de longe. Era a mesma figura alta e esguia que ele havia visto na floresta. Ela sorriu, mostrando seus dentes afiados antes de desaparecer na sombra. Sebastião chegou em casa com o livro antigo firmemente seguro sob o braço. O sol já começava a se pôr, e as sombras da floresta pareciam se esticar em direção à cidade, como se estivessem tentando alcançá-lo. Ele trancou a porta e acendeu uma lâmpada, criando um círculo de luz quente no meio da escuridão que começava a se instalar. Sentado à mesa da cozinha, ele abriu o livro novamente, folheando as páginas até encontrar a ilustração do símbolo. O texto ao redor era escrito em uma linguagem arcaica, mas ele conseguiu decifrar algumas partes. O guardião da floresta é uma entidade antiga, tão velha quanto as próprias árvores. Dizem que ele protege a floresta daqueles que a profanam, mas sua proteção vem com um preço. Aqueles que veem seus símbolos são marcados, e ele os observa até o momento certo de agir. Quando o guardião vem, ele não deixa rastros, apenas silêncio e escuridão.
Sebastião sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para o símbolo novamente e foi então que percebeu algo estranho. O símbolo parecia estar mudando. As linhas da espiral se moviam lentamente, como se estivessem vivas. Ele fechou o livro com força, seu coração batendo acelerado. Isso não pode ser real, ele murmurou para si mesmo, mas no fundo, ele sabia que era. Enquanto ele tentava processar o que havia lido, um som baixo chamou sua atenção. Era como se alguém estivesse arranhando a porta de sua casa. Ele se levantou lentamente, pegando uma faca da cozinha, e se aproximou da porta. "Quem está aí?" Ele chamou, sua voz trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o som dos arranhões, que agora pareciam vir de todas as direções. Ele olhou pela janela, mas não viu nada além da escuridão. Foi então que as luzes começaram a piscar e o ar ficou gelado. Não, não de novo. Ele murmurou, sentindo o pavor tomar conta dele. De repente, as luzes se apagaram completamente, mergulhando a casa em uma escuridão absoluta. Sebastião segurou a faca com firmeza, seus olhos tentando se ajustar à falta de luz. Foi então que ele ouviu um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. "Você não pode escapar." Ele reconheceu aquela voz. Era a voz da jovem do necrotério. Mas como? Ela estava morta. Ele mesmo havia preparado o corpo. "Ela está vindo." A voz sussurrou novamente, desta vez mais perto. Sebastião sentiu algo passar por ele, como uma corrente de ar frio. Ele girou rapidamente, mas não viu nada. Foi então que as luzes voltaram, e ele percebeu que não estava mais sozinho. No meio da sala, de costas para ele, estava a jovem. Ela estava vestida com o mesmo vestido que usava quando foi encontrada, mas agora estava limpo e intacto. Ela virou-se, lentamente, e Sebastião sentiu um grito preso em sua garganta. Seus olhos eram completamente negros, e um sorriso largo e cheio de dentes afiados se formou em seu rosto. "Você viu o símbolo. Agora ele te vê." Antes que Sebastião pudesse reagir, a jovem se moveu em sua direção, seus movimentos rápidos e desengonçados, como se estivesse sendo controlada por algo maior. Ele tentou se defender com a faca, mas ela passou por ele como se fosse feita de fumaça. "Ela está vindo." A jovem sussurrou novamente, antes de desaparecer completamente. Sebastião caiu de joelhos, sua respiração ofegante. Ele olhou para o livro, que estava aberto no chão. O símbolo agora brilhava com uma luz fraca, como se estivesse vivo. Ele sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O guardião da floresta era real, e ele havia sido marcado. Mas o que ele não sabia era que ele não era o único. Enquanto isso, na floresta, a figura alta e esguia observava a cidade de longe. Seus olhos brilhavam como brasas, e um sorriso cheio de dentes afiados se formou em seu rosto. Logo todos saberão a verdade. Sebastião passou a noite em claro, sentado no chão da cozinha com o livro aberto em suas mãos. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o símbolo que agora parecia pulsar com uma energia sinistra. Ele não conseguia tirar os olhos dele, como se estivesse hipnotizado. A jovem havia desaparecido, mas suas palavras ainda ecoavam em sua mente. "Ela está vindo." Quem era ela? O guardião da floresta? Ou algo pior? Ao amanhecer, Sebastião decidiu que não podia enfrentar aquilo sozinho. Ele precisava de ajuda. Pegou o livro e foi até a casa de Dr. Elias, o único homem na cidade que parecia levar a sério suas preocupações. Quando chegou, o médico estava no jardim, cuidando de suas plantas. "Sebastião, o que aconteceu? Você parece pior do que ontem", disse Dr. Elias, notando a palidez e as olheiras profundas do homem. "Preciso falar com você." "É urgente", respondeu Sebastião, sua voz grave e cheia de urgência. Dr. Elias o levou para dentro de casa, e Sebastião contou tudo o que havia acontecido naquela noite. A jovem aparecendo em sua casa, o símbolo no livro, as palavras dela. Ele mostrou o livro ao médico, apontando para o símbolo. "Isso não é apenas uma lenda, doutor. Algo está acontecendo, e eu acho que está relacionado aos desaparecimentos de 20 anos atrás." Dr. Elias examinou o símbolo com cuidado, sua expressão séria. Ele era um homem cético, mas algo naquela história o perturbava. "Sebastião,
Você já considerou que tudo isso pode ser, bem, fruto da sua imaginação? O estresse, o cansaço. Não é imaginação, Sebastião interrompeu, sua voz cheia de desespero. Eu a vi, doutor. Ela estava na minha casa. E esse símbolo, ele está vivo. Eu sinto ele me observando. Dr. Elias suspirou, claramente preocupado. Ele decidiu dar o benefício da dúvida. Tudo bem, vamos investigar. Mas precisamos de mais informações. Você disse que esse símbolo estava na foto de Joana, a professora, que desapareceu? Sebastião concordou. Sim. E Antônio, o fotógrafo, disse que a sombra atrás dela não estava lá quando ele tirou a foto. Dr. Elias franziu a testa pensativo. Antônio, ele era um homem honesto. Se ele disse que havia algo errado com aquela foto, então talvez realmente houvesse. Precisamos encontrar mais fotos daquela época. Talvez haja outras pistas. Enquanto os dois discutiam, do lado de fora da casa, a floresta parecia se mover. Os galhos das árvores balançavam sem vento, e uma névoa espessa começava a se formar, avançando lentamente em direção à cidade. Enquanto isso, na casa de Dona Maria, a anciã estava sentada em sua cadeira de balanço, olhando para a floresta. Ela sabia que algo estava errado. O ar estava pesado e os pássaros haviam parado de cantar. Ela fechou os olhos e sussurrou uma prece em voz baixa, mas foi interrompida por um som. Era um sussurro baixo, vindo de fora de sua casa. Maria, você sabe o que fez. Ela abriu os olhos rapidamente, seu coração batendo acelerado. A voz era familiar. Era a voz de Carlos, o caçador que havia desaparecido 20 anos atrás. Carlos? Ela chamou, sua voz trêmula. Você nos traiu, Maria. Você nos entregou a ele. Dona Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela se levantou da cadeira, olhando pela janela. A névoa estava chegando, e dentro dela, ela viu figuras se movendo. Eram sombras humanas, mas distorcidas como se estivessem sofrendo. Eu não tive escolha. Ela sussurrou, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me obrigou. Agora é a sua vez. A voz sussurrou novamente antes de desaparecer. Dona Maria caiu de joelhos, sabendo que o passado havia finalmente a alcançado. Ela olhou para a floresta, onde a névoa agora cobria tudo, e sabia que não havia escapatória. Enquanto isso, Sebastião e Dr. Elias saíram da casa do médico, decididos a encontrar mais pistas. Mas quando olharam para a cidade, perceberam que algo estava terrivelmente errado. A névoa havia envolvido tudo, e as ruas estavam desertas. O que está acontecendo? Perguntou Dr. Elias, sua voz cheia de preocupação. Sebastião olhou para a floresta, onde a névoa parecia se originar. Ele está vindo, disse ele, sua voz grave. O guardião da floresta. Ele está vindo para todos nós. A névoa espessa cobria a cidade como um cobertor sufocante, reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros. Sebastião e Dr. Elias caminhavam pelas ruas desertas, cada passo ecoando no silêncio opressivo. As casas estavam fechadas, e as luzes apagadas. Era como se a cidade inteira tivesse sido engolida por um pesadelo. Onde está todo mundo? Perguntou o Dr. Elias, sua voz baixa, quase um sussurro. Eles devem estar com medo, respondeu Sebastião, seus olhos escaneando a névoa em busca de movimento. Ou pior, já foram pegos. Dr. Elias olhou para ele, claramente perturbado. Pegos por quem? O que exatamente estamos lidando aqui, Sebastião? Sebastião hesitou, segurando o livro com firmeza. Algo antigo. Algo que não pertence a este mundo. O guardião da floresta. Ele não é apenas uma lenda, ele é real. E ele está vindo para nós. Enquanto caminhavam, um som baixo chamou a atenção deles. Era como se alguém estivesse chorando. Mas o som era distorcido, quase mecânico. Eles seguiram o som até uma casa próxima, onde a porta estava entreaberta. Dr. Elias olhou para Sebastião, que concordou com um aceno. Dentro da casa, a névoa era ainda mais densa, e o ar estava gelado. O choro vinha do corredor, e eles seguiram o som até o quarto no final. Quando abriram a porta, o que viram os deixou paralisados. Sentado no chão, encolhido no canto, estava Miguel, o menino que havia desaparecido 20 anos atrás. Ele parecia exatamente como na foto que Sebastião havia visto no jornal,
com a mesma roupa e o mesmo rosto jovem. Mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos eram completamente negros e sua boca se movia, emitindo um choro distorcido. Miguel, chamou o Dr. Elias, sua voz trêmula. O menino parou de chorar e olhou para eles. Seu rosto se contorceu em um sorriso largo e cheio de dentes afiados. Vocês não deviam ter vindo. Ele sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Sebastião deu um passo para trás, sentindo o pavor tomar conta dele. O que ele quer? Perguntou o Dr. Elias, claramente em choque. Ele quer todos, respondeu Miguel, sua voz agora mais alta, mais distorcida. Ele quer pagar a dívida, antes que eles pudessem reagir. Miguel se levantou, seus movimentos desengonçados e antinaturais. Ele avançou em direção a eles, mas antes que pudesse alcançá-los, a névoa envolveu o quarto e ele desapareceu. Dr. Elias e Sebastião correram para fora da casa, seu coração batendo acelerado. A névoa agora parecia viva, se movendo e se contorcendo como se estivesse tentando alcançá-los. Precisamos encontrar os outros, disse Sebastião, sua voz firme apesar do medo. Precisamos avisar todo mundo. Dr. Elias concordou, mas, quando olharam para a cidade, perceberam que já era tarde demais. As ruas estavam cheias de figuras, mas não eram os moradores da cidade. Eram sombras humanas, distorcidas e desfiguradas, como se fossem versões corrompidas das pessoas que haviam desaparecido. Isso é impossível, sussurrou o Dr. Elias, seu rosto pálido de terror. Sebastião olhou para as figuras, reconhecendo algumas delas. Joana, a professora. Carlos, o caçador. E Miguel, o menino. Eles estavam todos lá, mas não eram mais humanos. Eles eram algo mais. Vocês não podem escapar, sussurrou uma voz ao redor deles, vinda de todas as direções. Sebastião olhou para o livro que ainda segurava. O símbolo do guardião da floresta agora brilhava com uma luz intensa, como se estivesse tentando avisá-lo de algo. Precisamos ir para o necrotério, disse ele, sua voz grave. O necrotério? Por quê? Perguntou o Dr. Elias, claramente confuso. Porque é lá que tudo começou. E é lá que vamos encontrar respostas. Enquanto eles corriam em direção ao necrotério, as figuras na névoa os seguiam, seus passos silenciosos e persistentes. Sebastião sabia que o tempo estava se esgotando. O guardião da floresta estava chegando, e ele não ia descansar até que todos pagassem a dívida. Sebastião e Dr. Elias correram pelas ruas envoltas em névoa, perseguidos pelas sombras distorcidas que os seguiam em silêncio. O necrotério, à beira da floresta, parecia ainda mais sinistro do que o normal, com sua estrutura antiga e decadente, destacando-se contra a névoa espessa. As luzes do prédio piscavam fracamente, como se estivessem lutando para permanecer acesas. Por que o necrotério? Perguntou o Dr. Elias ofegante, enquanto eles se aproximavam do prédio. Porque foi lá que tudo começou, respondeu Sebastião, sua voz grave. A jovem, ela foi a primeira. E eu acho que ela é a chave para entender o que está acontecendo. Eles entraram no necrotério e o ar gelado os envolveu imediatamente. As luzes piscavam, criando sombras que se moviam nas paredes. O som de passos arrastados ecoava pelo corredor, mas não havia ninguém à vista. O que estamos procurando exatamente? Perguntou o Dr. Elias, claramente desconfortável. Respostas, respondeu Sebastião, segurando o livro com firmeza. E talvez uma maneira de parar isso. Eles foram até a sala onde o corpo da jovem havia sido preparado. A mesa estava vazia, mas o ar ainda carregava o cheiro de morte. Sebastião olhou para o chão, onde manchas escuras de sangue ainda eram visíveis. Ela estava aqui, disse ele, sua voz baixa. E ela me avisou. Disse que ela estava vindo. Quem é ela? Perguntou o Dr. Elias, sua voz cheia de preocupação. Sebastião não respondeu. Em vez disso, ele abriu o livro e mostrou o símbolo do guardião da floresta para o médico. Isso não é apenas um símbolo, é uma marca. E eu acho que ela foi marcada, assim como eu. Dr. Elias olhou para o símbolo, sua expressão séria. E o que isso significa? Significa que o guardião a escolheu, e agora ele está vindo para todos nós. Enquanto eles falavam, um som baixo chamou a atenção deles. Era como se alguém estivesse arranhando a porta do necrotério.
Eles se olharam, sentindo o pavor tomar conta deles. Não podemos ficar aqui, disse Dr. Elias, sua voz trêmula. Não temos escolha, respondeu Sebastião. Precisamos descobrir a verdade. Eles foram até a sala de arquivos, onde Sebastião guardava os registros dos corpos que passavam pelo necrotério. Ele começou a vasculhar os arquivos, procurando algo que pudesse conectá-los aos desaparecimentos de 20 anos atrás. Foi então que ele encontrou um arquivo antigo, empoeirado, com o nome Joana escrito na capa. Ele abriu o arquivo e encontrou uma foto dela, tirada logo após sua morte. A mesma sombra que ele havia visto na foto do jornal estava lá, mas desta vez era mais clara. Era uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes e um sorriso cheio de dentes afiados. Dr. Elias, olhe isso, disse Sebastião, mostrando a foto. Dr. Elias olhou para a foto e seu rosto ficou pálido. Isso é impossível. Não é impossível, respondeu Sebastião. É o guardião. E ele está aqui. Foi então que as luzes se apagaram completamente, mergulhando o necrotério em uma escuridão absoluta. O som de passos arrastados ecoou pelo corredor e uma risada baixa e distorcida preencheu o ar. Vocês não podem escapar, sussurrou uma voz ao redor deles. Sebastião segurou o livro com firmeza, sabendo que o pior ainda estava por vir. O guardião da floresta estava lá, e ele não ia descansar até que todos pagassem a dívida. A escuridão no necrotério era absoluta, e o ar estava tão gelado que Sebastião e Dr. Elias conseguiam ver sua própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. A risada distorcida ecoava pelo corredor, e os passos arrastados pareciam se aproximar cada vez mais. "O que fazemos agora?" sussurrou Dr. Elias, sua voz trêmula. "Precisamos de luz", respondeu Sebastião, tentando manter a calma. "E precisamos descobrir o que o guardião quer." Ele começou a vasculhar as gavetas da sala de arquivos, procurando por uma lanterna ou velas. Enquanto isso, Dr. Elias ficou de guarda, olhando para o corredor escuro, onde as sombras pareciam se mover por conta própria. "Sebastião, rápido!" disse Dr. Elias, sua voz cheia de urgência. Sebastião encontrou uma lanterna velha e a acendeu. A luz fraca iluminou a sala, mas fez as sombras parecerem ainda mais ameaçadoras. Eles saíram da sala de arquivos e começaram a caminhar pelo corredor, seguindo o som dos passos. "Onde estamos indo?" perguntou o Dr. Elias. "Para a sala de preparação", respondeu Sebastião. "A jovem, ela estava lá. E eu acho que ela pode nos dizer o que precisamos saber." Quando chegaram à sala de preparação, a porta estava entreaberta. Eles entraram com cuidado, e o que viram os deixou paralisados. O corpo da jovem estava de volta à mesa, mas agora ela estava sentada, seus olhos negros fixos neles. Seus lábios se moveram, e uma voz distorcida saiu de sua boca. "Vocês não deviam ter vindo. O que você quer?" perguntou Sebastião, sua voz firme, apesar do medo. A jovem sorriu, mostrando dentes afiados. "Ele quer pagar a dívida." Ela sussurrou. "A dívida de sangue? Que dívida?" perguntou. Dr. Elias, claramente confuso. A jovem olhou para ele, seus olhos negros parecendo penetrar em sua alma. "Há 20 anos, vocês fizeram um pacto com o guardião. E agora ele veio cobrar." Sebastião e Dr. Elias se olharam, sem entender. "Que pacto?" perguntou Sebastião. A jovem levantou-se da mesa, seus movimentos desengonçados e antinaturais. Ela apontou para o livro que Sebastião segurava. "O símbolo, ele marca aqueles que fizeram o pacto. E agora, ele veio para todos vocês." Foi então que Sebastião entendeu. Ele olhou para o símbolo no livro, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. "Dona Maria", ele sussurrou. "Ela sabe. Ela sempre soube." A jovem sorriu novamente, como se estivesse satisfeita. "Ela traiu vocês. Ela os entregou a ele. E agora ele está vindo." Enquanto eles falavam, a névoa começou a entrar no necrotério, envolvendo tudo em sua escuridão. As sombras nas paredes começaram a se mover, e o som de passos arrastados ecoou pelo corredor. "Precisamos ir até Dona Maria", disse Sebastião, sua voz cheia de urgência. "Ela é a única que pode nos dizer como parar isso." Dr. Elias concordou, mas quando eles se viraram para sair, a jovem estava na porta bloqueando a saída.
Vocês não podem escapar, ela sussurrou, sua voz distorcida. Ele está aqui. Foi então que as luzes piscaram, e uma figura alta e esguia apareceu atrás da jovem. Era o guardião da floresta, seus olhos brilhando como brasas, e seu sorriso cheio de dentes afiados. A dívida será paga, ele sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Sebastião e Dr. Elias recuaram, sentindo o pavor tomar conta deles. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando, e que o guardião não ia descansar até que todos pagassem a dívida. O guardião da floresta avançou lentamente, sua figura alta e esguia pairando sobre Sebastião e Dr. Elias como uma sombra viva. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e seu sorriso cheio de dentes afiados parecia se esticar ainda mais, como se estivesse se deliciando com o medo deles. A jovem, agora uma extensão do guardião, ficou ao seu lado, seus olhos negros fixos nos dois homens. A dívida será paga. O guardião repetiu, sua voz ecoando como um trovão distante. Sebastião segurou o livro com firmeza, sentindo o símbolo pulsar em suas mãos como um coração vivo. Ele olhou para Dr. Elias, que estava paralisado de medo, e sabia que precisavam agir rápido. "O que você quer de nós?" perguntou Sebastião, tentando manter a voz firme. O guardião parou, inclinando a cabeça como se estivesse considerando a pergunta. A jovem ao seu lado sussurrou algo em uma língua que eles não conseguiam entender, e o guardião sorriu novamente. Há 20 anos, um pacto foi feito. Sangue foi derramado para proteger esta cidade, mas o preço nunca foi pago. Dr. Elias olhou para Sebastião confuso. Que pacto? O que ele está falando? Sebastião fechou os olhos por um momento, tentando se lembrar. Ele era jovem na época dos desaparecimentos, mas havia rumores sobre um ritual realizado por alguns dos moradores mais antigos da cidade. Um ritual para proteger Serrinha do Vale de uma maldição que assolava a floresta. Dona Maria, Sebastião murmurou, seus olhos se abrindo de repente. Ela fez parte disso. Ela e outros. Eles fizeram um pacto com o guardião para proteger a cidade, mas algo deu errado. O guardião riu, um som gutural que fez o ar tremer. Eles prometeram uma oferenda, uma vida a cada década. Mas eles falharam, e agora, a dívida cresceu. Jovem estendeu a mão, apontando para o símbolo no livro que Sebastião segurava. Vocês estão marcados, todos que tocaram o símbolo estão marcados, e ele não vai descansar até que a dívida seja paga. Dr. Elias olhou para suas mãos, como se esperasse ver o símbolo nelas. Então, o que precisamos fazer? Perguntou ele, sua voz trêmula. O guardião se aproximou ainda mais, sua presença sufocante. Encontrem aqueles que quebraram o pacto. Tragam-nos até mim, ou... Ele fez uma pausa, seu sorriso se tornando ainda mais ameaçador. Todos pagarão. Antes que eles pudessem responder, a névoa envolveu o necrotério novamente, e o guardião e a jovem desapareceram, deixando apenas o som de uma risada distorcida ecoando no ar. Sebastião e Dr. Elias ficaram parados por um momento, tentando processar o que havia acontecido. Precisamos encontrar Dona Maria, disse Sebastião, sua voz grave. Ela é a única que pode nos dizer o que realmente aconteceu naquela noite. Dr. Elias concordou, mas quando eles saíram do necrotério, a cidade estava irreconhecível. A névoa havia se tornado ainda mais espessa, e as ruas estavam cheias de sombras distorcidas, como se as almas daqueles que haviam desaparecido estivessem presas ali, vagando sem rumo. Isso está ficando pior, murmurou Dr. Elias, olhando para as figuras que se moviam na névoa. E vai ficar ainda mais se não agirmos rápido, respondeu Sebastião, segurando o livro com firmeza. Vamos até a casa de Dona Maria. Ela é a chave para tudo isso. Enquanto caminhavam, as sombras na névoa os seguiam, sussurrando palavras que eles não conseguiam entender. Sebastião sabia que o tempo estava se esgotando e que o guardião não ia esperar para sempre. A dívida de sangue precisava ser paga, e ele estava determinado a descobrir como. A névoa espessa cobria as ruas de Serrinha do Vale, transformando a cidade em um labirinto de sombras e sussurros. Sebastião e Dr. Elias caminhavam em direção à casa de Dona Maria, suas passadas apressadas ecoando no silêncio opressivo.
As figuras distorcidas na névoa o seguiam, mas mantinham distância, como se estivessem apenas observando. Você acha que ela vai nos dizer a verdade? Perguntou o Dr. Elias, sua voz baixa, quase um sussurro. Ela não tem escolha, respondeu Sebastião, segurando o livro com firmeza. Se ela fez parte do pacto, ela sabe o que está acontecendo. E ela é a única que pode nos ajudar a parar isso. Quando chegaram à casa de Dona Maria, a anciã estava sentada na varanda, olhando para a névoa como se estivesse esperando por eles. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, cheios de uma tristeza profunda. Eu sabia que vocês viriam, disse ela, sua voz cansada. Eu sabia que ele não ia descansar até que a verdade fosse revelada. Sebastião e Dr. Elias subiram os degraus da varanda, sentindo o peso daquela noite sobre seus ombros. Dona Maria, precisamos saber o que aconteceu há 20 anos, disse Sebastião, sua voz grave. O guardião está aqui, e ele quer que a dívida seja paga. Dona Maria fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Quando os abriu, havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi um erro terrível. Ela começou, sua voz trêmula. Naquela época, a cidade estava assustada. Pessoas desapareciam, e ninguém sabia por quê. Então, alguns de nós decidimos fazer algo a respeito. O que vocês fizeram? Perguntou o Dr. Elias, claramente perturbado. Nós fizemos um pacto com o guardião da floresta, respondeu Dona Maria, sua voz cheia de remorso. Ele prometeu proteger a cidade, mas em troca, ele exigiu uma oferenda. Uma vida a cada década. Sebastião sentiu um frio percorrer sua espinha. E vocês aceitaram? Perguntou ele, sua voz cheia de incredulidade. Dona Maria balançou, a cabeça, suas lágrimas escorrendo mais rápido. Nós não tínhamos escolha. A cidade estava desesperada. Mas quando chegou a hora de cumprir o pacto, nós falhamos. Nós não conseguimos entregar a oferenda, e o guardião ficou furioso. Foi então que as pessoas começaram a desaparecer? Perguntou o Dr. Elias. Dona Maria concordou com a cabeça. Sim, ele levou aqueles que haviam feito o pacto, um por um. Joana, Carlos, Miguel. Eles foram os primeiros. E agora, ele está de volta. Sebastião olhou para o livro que segurava, o símbolo do guardião brilhando fracamente. E o símbolo? O que ele significa? Ele marca aqueles que fizeram o pacto, respondeu Dona Maria. E aqueles que ele escolheu para pagar a dívida. Dr. Elias olhou para suas mãos como se esperasse ver o símbolo nelas. Então, o que precisamos fazer? Como paramos? Isso? Dona Maria olhou para ele, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Vocês precisam encontrar os restos daqueles que foram levados. Eles estão na floresta em um lugar sagrado para o guardião. Se vocês conseguirem devolvê-los à cidade, talvez ele fique satisfeito. Sebastião e Dr. Elias se olharam, sentindo o peso daquela tarefa. E se não funcionar? Perguntou Sebastião. Dona Maria fechou os olhos, suas lágrimas escorrendo silenciosamente. Então, todos pagarão a dívida. Enquanto eles falavam, a névoa começou a se mover, como se estivesse viva. As figuras distorcidas se aproximaram, seus sussurros se tornando mais altos, mais insistentes. Ele está vindo, sussurrou Dona Maria, sua voz cheia de medo. Vocês precisam ir, agora. Sebastião e Dr. Elias concordaram, sabendo que não havia tempo a perder. Eles se viraram para sair, mas antes que pudessem dar um passo, a névoa envolveu a casa, e o som de uma risada distorcida ecoou no ar. A dívida será paga, sussurrou o guardião, sua voz vindo de todas as direções. Sebastião olhou para a floresta, onde a névoa era mais espessa, e sabia que o pior ainda estava por vir. A névoa espessa envolvia a floresta, tornando-a ainda mais sombria e ameaçadora. Sebastião e Dr. Elias caminhavam pela trilha estreita, suas lanternas iluminando apenas alguns metros à frente. O ar estava pesado, e o silêncio era quebrado, apenas pelo som de seus passos e pelos sussurros distantes que pareciam vir de todas as direções. Você acha que vamos encontrar algo? Perguntou o Dr. Elias, sua voz baixa, quase um sussurro. Temos que tentar, respondeu Sebastião, segurando o livro com firmeza.
Se os restos daqueles que foram levados estão aqui, precisamos encontrá-los. Eles continuaram a caminhar, seguindo as instruções de Dona Maria. Ela havia mencionado um lugar sagrado na floresta, um local onde o guardião realizava seus rituais. Era lá que eles precisavam ir. Enquanto avançavam, a névoa começou a se mover, como se estivesse viva. As árvores pareciam se inclinar sobre eles, seus galhos se entrelaçando como dedos ossudos. O som de passos arrastados ecoou atrás deles, mas quando se viraram, não havia ninguém lá. Isso está ficando pior, murmurou o Dr. Elias, claramente assustado. Mantenha a calma, disse Sebastião, tentando manter a voz firme. Precisamos continuar. Foi então que eles viram. À frente, a névoa se dissipou um pouco, revelando uma clareira. No centro da clareira, havia uma estrutura antiga, feita de pedras negras e coberta de musgo. Era um altar, com símbolos estranhos, gravados em sua superfície. O símbolo do guardião estava no centro, brilhando fracamente. É aqui, disse Sebastião, sua voz grave. Eles se aproximaram do altar, sentindo o ar ficar ainda mais gelado. No chão ao redor do altar, havia ossos espalhados, alguns antigos e outros mais recentes. Era como se o local fosse um cemitério improvisado. Esses são... Dr. Elias começou, mas parou, claramente perturbado. Os restos daqueles que foram levados, completou Sebastião, sua voz cheia de tristeza. Eles começaram a vasculhar os ossos, procurando por algo que pudesse identificá-los. Foi então que Sebastião encontrou um colar, enferrujado e quebrado, mas ainda reconhecível. Era o colar que Joana usava na foto que ele havia visto no jornal. Joana, sussurrou Sebastião, segurando o colar com cuidado. Dr. Elias encontrou um pedaço de tecido, manchado, de sangue e terra. Era de uma camisa que Carlos, o caçador, costumava usar. Eles estão todos aqui, disse Dr. Elias, sua voz trêmula. Mas o que fazemos agora? Sebastião olhou para o altar, onde o símbolo do guardião brilhava mais intensamente. Precisamos levá-los de volta à cidade, respondeu ele. Talvez isso seja suficiente para satisfazer o guardião. Enquanto eles começavam a recolher os ossos, um som baixo chamou a atenção deles. Era como se alguém estivesse rindo, mas o som era distorcido, quase mecânico. Eles se viraram, e o que viram os deixou paralisados. A jovem do necrotério estava lá, seus olhos negros fixos neles. Ela sorriu, mostrando dentes afiados. Vocês não podem levá-los, ela sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Por que não? Perguntou Sebastião, tentando manter a calma. Porque eles pertencem a ele, respondeu a jovem, apontando para o altar. E ele não vai deixá-los ir. Foi então que a névoa envolveu a clareira novamente, e o guardião apareceu, sua figura alta e esguia pairando sobre eles. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e seu sorriso cheio de dentes afiados parecia se esticar ainda mais. A dívida será paga, ele sussurrou, sua voz ecoando como um trovão distante. Sebastião e Dr. Elias recuaram, sentindo o pavor tomar conta deles. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando e que o guardião não ia descansar até que a dívida fosse paga. O guardião da floresta avançou lentamente, sua presença sufocante fazendo o ar gelado tremer ao seu redor. A jovem, agora uma extensão sombria dele, ficou ao seu lado, seus olhos negros fixos em Sebastião e Dr. Elias. A névoa envolvia a clareira, criando uma cortina espessa que isolava o local do resto da floresta. A dívida será paga. O guardião repetiu, sua voz ecoando como um trovão distante. Vocês não podem levá-los. Sebastião segurou o colar de Joana com firmeza, sentindo o peso daquela noite sobre seus ombros. Ele olhou para Dr. Elias, que estava paralisado de medo, e sabia que precisavam agir rápido. O que você quer de nós? Perguntou Sebastião, tentando manter a voz firme. O guardião parou, inclinando a cabeça como se estivesse considerando a pergunta. A jovem ao seu lado sussurrou algo em uma língua que eles não conseguiam entender, e o guardião sorriu novamente. Uma vida por uma vida, ele sussurrou, sua voz cheia de malícia. A dívida será paga com sangue. Dr. Elias olhou para Sebastião, claramente perturbado. O que ele está falando? Sebastião entendeu imediatamente. O guardião queria um sacrifício. Alguém precisava pagar a dívida para que os outros pudessem ser libertados. Ele quer uma oferenda, respondeu Sebastião, sua voz grave. Alguém precisa morrer para que os outros possam viver.
Dr. Elias recuou, seu rosto pálido de terror. Não, não podemos fazer isso. Vocês não têm escolha. Sussurrou a jovem, sua voz distorcida. Ele não vai descansar até que a dívida seja paga. Sebastião olhou para o guardião, sentindo o peso daquela decisão. Ele sabia que não havia outra maneira. Se eles não fizessem algo, todos na cidade pagariam o preço. Eu farei isso, disse ele, sua voz firme. Dr. Elias olhou para ele claramente chocado. Sebastião, você não pode... Não há outra maneira, respondeu Sebastião, interrompendo-o. Eu fui marcado, eu vi o símbolo, e eu sou o único que pode acabar com isso. O guardião sorriu, seus dentes afiados brilhando na escuridão. Um sacrifício voluntário. Ele sussurrou, sua voz cheia de satisfação. E isso satisfará a dívida. Sebastião deu um passo à frente, sentindo o ar gelado envolver seu corpo. Ele olhou para Dr. Elias, que estava paralisado de medo. Leve os restos de volta à cidade, disse ele, sua voz grave. E diga a todos o que aconteceu aqui. Eles precisam saber a verdade. Dr. Elias balançou a cabeça, suas lágrimas escorrendo, silenciosamente. Sebastião, eu não posso. Você deve, respondeu Sebastião, colocando o colar de Joana nas mãos do médico. Agora vá. Dr. Elias hesitou por um momento, mas finalmente concordou. Ele pegou os restos que haviam recolhido e começou a caminhar de volta para a cidade, sua figura desaparecendo na névoa. Sebastião ficou sozinho na clareira, o guardião e a jovem observando-o com olhos brilhantes. Você é corajoso, sussurrou o guardião, sua voz cheia de admiração. Mas a dívida deve ser paga. Sebastião fechou os olhos, sentindo o ar gelado envolver seu corpo. Ele sabia que não havia volta. Ele havia feito sua escolha. Faça o que precisa ser feito, disse ele, sua voz firme. O guardião avançou, sua figura alta e esguia pairando sobre Sebastião. Ele estendeu a mão e uma dor aguda atravessou o corpo de Sebastião. Ele caiu, de joelhos, sentindo sua força se esvaindo. A dívida está paga, sussurrou o guardião, sua voz ecoando como um trovão distante. Enquanto a névoa envolvia a clareira, Sebastião sentiu sua consciência escorregar. Ele olhou para o símbolo no altar, que agora brilhava com uma luz intensa, e sabia que havia feito a coisa certa. A névoa espessa começou a se dissipar lentamente, revelando a clareira onde Sebastião havia feito o sacrifício final. O corpo dele estava caído no chão, próximo ao altar de pedra negra, onde o símbolo do guardião ainda brilhava fracamente. O ar, antes gelado e pesado, agora parecia mais leve, como se uma grande pressão tivesse sido aliviada. Dr. Elias, carregando os restos de Joana, Carlos e Miguel, chegou à cidade com o coração pesado. As ruas ainda estavam envoltas em névoa, mas as sombras distorcidas que antes perseguiam os moradores haviam desaparecido. As pessoas começaram a sair de suas casas, olhando ao redor com medo e confusão. O que aconteceu? Perguntou uma mulher, sua voz trêmula. Dr. Elias olhou para ela, suas lágrimas ainda frescas em seu rosto. A dívida foi paga, respondeu ele, sua voz grave. Sebastião, ele fez o sacrifício. As pessoas sussurraram entre si, claramente, perturbadas. Elas sabiam que algo terrível havia acontecido, mas não entendiam completamente o que isso significava. E agora? Perguntou um homem, sua voz cheia de preocupação. Agora, precisamos honrar aqueles que foram perdidos, respondeu Dr. Elias, segurando os restos que havia trazido da floresta. E precisamos garantir que isso nunca aconteça novamente. Enquanto a cidade começava a se reunir para lidar com as consequências daquela noite, na floresta, algo estranho aconteceu. O altar de pedra negra começou a rachar, e o símbolo do guardião desapareceu, como se tivesse sido apagado. A névoa que envolvia a floresta se dissipou completamente, revelando um céu estrelado. Mas nem tudo estava em paz. No local onde Sebastião havia caído, uma figura começou a se formar. Era ele, mas diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca, e seu corpo parecia translúcido, como se estivesse entre dois mundos. A dívida foi paga, sussurrou uma voz ao seu redor. Mas não era a voz do guardião. Era a voz da jovem, agora livre de sua influência.
Sebastião olhou para ela, sentindo uma paz estranha tomar conta dele. Você nos libertou. Ela sussurrou, sua voz cheia de gratidão. Mas agora você deve seguir em frente. Sebastião balançou a cabeça, sentindo o peso de sua nova existência. Para onde eu vou? Perguntou ele, sua voz ecoando na escuridão. Para onde todos nós vamos? Respondeu a jovem, estendendo a mão para ele. Você fez a coisa certa. Agora é hora de descansar. Sebastião olhou para a mão dela, sentindo uma paz estranha tomar conta dele. Ele sabia que havia feito a coisa certa e que sua cidade estava segura. Ele pegou a mão dela e, juntos, eles desapareceram na escuridão. A cidade de Serrinha do Vale acordou na manhã seguinte com um silêncio estranho. A névoa havia desaparecido completamente, e o sol brilhava sobre as ruas, como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo coletivo. Mas as marcas do que havia acontecido ainda estavam lá. As pessoas se reuniam em grupos, sussurrando sobre o sacrifício de Sebastião e os restos que Dr. Elias havia trazido da floresta. Dr. Elias, exausto e abalado, estava no centro da cidade, organizando um memorial para aqueles que haviam sido perdidos. Os restos de Joana, Carlos e Miguel foram colocados em caixões simples e as pessoas começaram a trazer flores e velas. Era um momento de luto, mas também de alívio. A dívida havia sido paga e o guardião da floresta parecia ter desaparecido. Ele salvou a todos nós, disse uma mulher, colocando uma vela ao lado do caixão de Joana. Sebastião, ele foi um herói. Dr. Elias olhou para as pessoas reunidas, sentindo o peso daquela noite sobre seus ombros. Ele sabia que precisava contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Sebastião fez o sacrifício final, disse ele, sua voz grave. Ele deu sua vida para salvar a nossa. E agora, precisamos garantir que isso nunca aconteça novamente. As pessoas concordaram em silêncio, suas expressões cheias de tristeza e gratidão. Mas enquanto o memorial continuava, algo estranho começou a acontecer. Na floresta, onde o altar de pedra negra havia rachado, uma figura começou a se formar. Era Sebastião, mas diferente. Seu corpo era translúcido e seus olhos brilhavam com uma luz fraca. Ele olhou para a cidade, sentindo uma paz estranha tomar conta dele. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele sussurrou, sua voz ecoando, na escuridão, mas ele não estava sozinho. A jovem, agora livre da influência do guardião, estava ao seu lado, assim como Joana, Carlos e Miguel. Eles olharam para Sebastião, suas expressões cheias de gratidão. Você nos libertou, sussurrou Joana, sua voz cheia de emoção. Agora podemos seguir em frente. Sebastião olhou para eles, sentindo uma paz estranha tomar conta dele. Ele sabia que havia feito a coisa certa e que sua cidade estava segura, mas ele também sabia que seu trabalho ainda não havia terminado. E o guardião? Perguntou ele, sua voz ecoando na escuridão. Ele foi derrotado. Por enquanto, respondeu a jovem, sua voz grave. Mas ele sempre volta. E quando ele voltar, a cidade precisará de um novo protetor. Sebastião entendeu imediatamente. Ele havia se tornado mais do que um herói. Ele havia se tornado um guardião. Sebastião, agora uma figura etérea, observava a cidade de Serrinha do Vale de longe. Sua forma translúcida brilhava suavemente sob a luz da lua, e ele sentia uma conexão profunda com a floresta e com aqueles que haviam sido libertados. Joana, Carlos, Miguel e a jovem estavam ao seu lado, todos agora livres do controle do guardião da floresta. Mas, como a jovem havia dito, o guardião não havia sido destruído, apenas contido. Ele vai voltar, não vai? Perguntou Sebastião, sua voz ecoando suavemente no ar noturno. Joana, cuja aparência agora era serena e tranquila, assentiu lentamente. O guardião é uma força antiga, Sebastião. Ele não pode ser destruído, apenas adormecido. E quando ele acordar, a cidade precisará de alguém para protegê-la. Sebastião olhou para as casas iluminadas à distância, onde as pessoas ainda se reuniam em memória daqueles que haviam sido perdidos. Ele sentiu um peso em seu peito, mesmo em sua nova forma. Ele havia dado sua vida para salvar a cidade, mas agora entendia que sua missão não havia terminado. O que eu preciso fazer? Perguntou ele, sua voz cheia de determinação. Carlos, o caçador,
cuja figura agora parecia mais sólida e menos distorcida, deu um passo à frente. Você precisa se tornar um novo guardião, não como ele era, cheio de ódio e sede de vingança, mas como um protetor. Alguém que mantém o equilíbrio entre a floresta e a cidade. Miguel, o menino, sorriu timidamente. Você já fez isso uma vez. Agora é só continuar. Sebastião olhou para eles, sentindo uma mistura de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que não podia descansar, não enquanto houvesse uma chance de o guardião retornar. Mas ele também sabia que não estava sozinho. E vocês? Perguntou ele, olhando para Joana, Carlos, Miguel e a jovem. Joana sorriu, sua expressão cheia de paz. Nós seguiremos em frente. Mas você sempre poderá contar conosco, Sebastião. Você nos libertou, e agora somos parte de você. Enquanto eles falavam, a floresta ao redor parecia ganhar vida. As árvores sussurravam suavemente, e o ar estava cheio de uma energia tranquila. Sebastião sentiu uma conexão profunda com aquele lugar, como se ele e a floresta fossem um só. Então, eu aceito, disse ele, sua voz firme. Eu serei o novo guardião. Enquanto isso, na cidade, Dr. Elias estava sentado em sua casa, olhando para uma foto antiga de Sebastião. Ele ainda estava abalado pelo sacrifício do amigo, mas sabia que precisava seguir em frente. Ele pegou um caderno e começou a escrever, documentando tudo o que havia acontecido. Ele sabia que as futuras gerações precisariam saber a verdade sobre o guardião e sobre o homem que havia salvado a cidade. Sebastião, você fez a coisa certa, sussurrou ele, suas lágrimas caindo sobre o papel. E eu vou garantir que ninguém esqueça. Na floresta, Sebastião sentiu uma onda de gratidão ao ouvir as palavras de Dr. Elias. Ele sabia que sua história não terminaria ali. Ele havia se tornado parte de algo maior, algo eterno. Eu estou pronto, disse ele, olhando para o horizonte. Eu sou o guardião. E enquanto a lua brilhava sobre Serrinha do Vale, a floresta sussurrou seu nome, como se estivesse aceitando seu novo protetor. Sebastião, agora o novo guardião da floresta, sentia uma conexão profunda com cada árvore, cada folha e cada criatura que habitava aquele lugar. Ele podia ouvir os sussurros da floresta, como se ela estivesse viva e consciente. A energia, tranquila que emanava das árvores e do solo, era reconfortante. Mas ele sabia que essa paz era frágil. O antigo guardião ainda estava lá, adormecido, mas não destruído. Enquanto ele caminhava pela floresta, sua forma translúcida brilhando suavemente, ele sentiu uma mudança no ar. O vento, antes suave e calmante, agora soprava com mais força, carregando consigo um cheiro estranho, como de terra revirada e folhas podres. Ele parou, olhando ao redor, e percebeu que as sombras pareciam mais densas, mais vivas. Algo está errado, sussurrou ele, sua voz ecoando na escuridão. Foi então que ele ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do fundo da floresta. Era como se algo estivesse se movendo, arrastando-se pelo chão. Sebastião seguiu o som, sentindo o ar ficar mais gelado a cada passo que dava. Quando ele chegou ao local onde o altar de pedra negra havia rachado, o que ele viu o deixou paralisado. O solo estava revirado, como se algo tivesse saído de lá. E no centro da clareira havia uma figura. Era o antigo guardião, mas diferente. Sua forma estava despedaçada, como se ele estivesse se reconstruindo lentamente. Seus olhos brilhavam, com uma luz fraca, e seu sorriso cheio de dentes afiados parecia ainda mais ameaçador. Você... sussurrou o antigo guardião, sua voz distorcida e cheia de ódio. Você pensou que poderia me substituir? Sebastião deu um passo à frente, sua forma brilhando mais intensamente. Eu não estou aqui para substituir você. Estou aqui para proteger a cidade e a floresta. E eu não vou deixar você machucar ninguém. O antigo guardião riu, um som gutural que fez o ar tremer. Você é fraco. Você não sabe o que é poder. Eu vou mostrar a você. Antes que Sebastião pudesse reagir, o antigo guardião avançou, sua forma despedaçada se movendo com uma velocidade assustadora. Sebastião levantou as mãos, sentindo a energia da floresta fluir através dele. As árvores ao redor começaram a se mover, seus galhos se entrelaçando como se estivessem tentando proteger Sebastião. Você não pertence mais aqui, disse Sebastião,
sua voz cheia de determinação. Volte para onde você veio. Antigo guardião parou, seus olhos brilhando com raiva. Você não pode me derrotar. Eu sou parte desta floresta. Eu sou parte de você. Sebastião sentiu uma onda de dúvida tomar conta dele. Mas então ele lembrou das palavras de Joana, Carlos, Miguel e da jovem. Ele não estava sozinho. Ele era o novo guardião e ele tinha uma missão. Eu não estou sozinho, disse ele, sua voz firme. E eu não vou deixar você machucar ninguém. Enquanto ele falava, as figuras de Joana, Carlos, Miguel e da jovem apareceram ao seu lado, suas formas brilhando suavemente. Eles olharam para o antigo guardião, suas expressões cheias de determinação. Você não pode vencer, sussurrou Joana, sua voz cheia de força. Nós somos mais fortes juntos. O antigo guardião recuou, seus olhos brilhando com raiva e medo. Ele sabia que não podia lutar contra todos eles. Isso não acabou, sussurrou ele, sua voz distorcida. Eu voltarei. E com isso, ele desapareceu na escuridão, deixando apenas o som de uma risada distorcida ecoando no ar. Sebastião olhou para Joana, Carlos, Miguel e a jovem, sentindo uma onda de gratidão. Tomar conta dele. Obrigado, disse ele, sua voz cheia de emoção. Eu não poderia ter feito isso sem vocês. Joana sorriu, sua expressão cheia de paz. Você é o guardião agora, Sebastião, e nós sempre estaremos ao seu lado. Enquanto eles falavam, a floresta ao redor parecia ganhar vida novamente. As árvores sussurravam suavemente e o ar estava cheio de uma energia tranquila. Sebastião sabia que a luta não havia terminado, mas ele também sabia que não estava sozinho. Eu estou pronto, disse ele, olhando para o horizonte. Eu sou o guardião. Enquanto Sebastião e os espíritos libertados mantinham vigilância na floresta, a cidade de Serrinha do Vale começava a sentir os efeitos da batalha que ocorrera nas profundezas da mata. O céu, antes claro e ensolarado, agora estava coberto por nuvens pesadas, e o ar carregava um cheiro estranho, como de terra molhada e folhas podres. As pessoas, que haviam começado a retomar suas rotinas, agora olhavam para a floresta com medo e desconfiança. Dr. Elias, ainda abalado pela perda de Sebastião, estava em sua casa quando ouviu um barulho vindo da rua. Ele se aproximou da janela e viu um grupo de moradores reunidos, apontando para a floresta. Suas vozes estavam cheias de preocupação. Algo está errado, disse uma mulher, sua voz trêmula. A floresta. Ela parece viva. Dr. Elias saiu de casa e se juntou ao grupo, olhando para a floresta. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ver as árvores se movendo, como se estivessem tentando alcançar a cidade. Precisamos nos preparar, disse ele, sua voz grave. Algo está acontecendo. Enquanto isso, na floresta, Sebastião sentia a energia do antigo guardião se fortalecer. Ele sabia que a batalha não havia terminado e que o antigo guardião estava se preparando para um novo ataque. Ele está voltando, sussurrou Sebastião, sua voz cheia de preocupação. Joana, Carlos, Miguel e a jovem estavam ao seu lado, suas formas brilhando suavemente. Nós precisamos proteger a cidade, disse Joana, sua voz cheia de determinação. Se ele conseguir chegar até lá, Sebastião concordou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que não podia deixar o antigo guardião machucar mais ninguém. Vamos até a cidade, disse ele, sua voz firme. Precisamos avisar as pessoas. Enquanto eles se moviam em direção à cidade, a floresta ao redor parecia ganhar vida. As árvores sussurravam suavemente e o ar estava cheio de uma energia tranquila. Mas Sebastião sabia que essa paz era frágil e que o antigo guardião estava apenas esperando o momento certo para atacar. Quando eles chegaram à cidade, as pessoas olharam para eles com medo e desconfiança. Dr. Elias foi o primeiro a se aproximar, sua expressão cheia de preocupação. Sebastião? Perguntou ele, sua voz trêmula. O que está acontecendo? Sebastião olhou para ele, sua forma translúcida brilhando suavemente. O antigo guardião está voltando, disse ele, sua voz grave. Precisamos proteger a cidade. Dr. Elias concordou, sentindo o peso daquela noite sobre seus ombros. Ele sabia que não havia tempo a perder. O que precisamos fazer? Perguntou ele, sua voz cheia de urgência. Sebastião olhou para as pessoas reunidas, sentindo uma onda de determinação tomar conta dele. Precisamos nos unir, disse ele, sua voz firme. Todos nós, a cidade e a floresta.
Só assim podemos derrotá-lo. As pessoas olharam para ele, suas expressões cheias de medo e incerteza. Mas elas sabiam que não havia outra escolha. Elas precisavam se unir para proteger sua cidade. Vamos lá, disse Sebastião, sua voz cheia de determinação. Nós podemos fazer isso. Enquanto as pessoas se preparavam para a batalha que estava por vir, Sebastião olhou para a floresta, sentindo uma conexão profunda com aquele lugar. Ele sabia que a luta não havia terminado, mas ele também sabia que não estava sozinho. Eu estou pronto, disse ele olhando para o horizonte. Eu sou o guardião. A cidade de Serrinha do Vale estava em alerta máximo. As pessoas, orientadas por Sebastião e Dr. Elias, haviam se reunido no centro da cidade, formando uma barricada improvisada com móveis, carroças e qualquer coisa que pudesse servir de proteção. A floresta, agora visivelmente agitada, parecia se mover em direção à cidade, como se estivesse viva e determinada a engolir tudo em seu caminho. Sebastião, em sua forma etérea, pairou acima da multidão, sua presença trazendo um misto de medo e esperança. Joana, Carlos, Miguel e a jovem estavam ao seu lado, suas formas brilhando suavemente, prontos para a batalha que se aproximava. Ele está vindo, sussurrou Sebastião, sua voz ecoando na mente de todos. Mantenham-se firmes, não deixem que o medo os domine. Dr. Elias, segurando uma lanterna e um machado, olhou para as pessoas ao seu redor. Ele sabia que muitos deles nunca haviam enfrentado algo assim, mas também sabia que não havia outra escolha. Lembrem-se de Sebastião, gritou ele, sua voz cheia de determinação. Ele deu sua vida por nós. Agora é nossa vez de lutar. As pessoas responderam com gritos de coragem, segurando foices, paus e qualquer coisa que pudesse servir de arma. Apesar do medo, havia uma chama de resistência em seus olhos. Foi então que a floresta rugiu. As árvores se dobraram como se fossem chicotes, e uma névoa espessa e escura começou a se espalhar, engolindo tudo em seu caminho. No centro da névoa, uma figura alta e esguia surgiu. Era o antigo guardião, sua forma agora completamente reconstruída, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Vocês pensaram que poderiam me derrotar? Sua voz ecoou como um trovão, fazendo o chão tremer. Eu sou a floresta. Eu sou eterno. Sebastião avançou, sua forma brilhando intensamente. Você não é a floresta. Você é uma sombra do que ela já foi. E nós vamos acabar com você, o antigo guardião riu, um som gutural que fez o ar tremer. Você é fraco, Sebastião. Você não sabe o que é poder. Sebastião não respondeu. Em vez disso, ele levantou as mãos, e a floresta ao redor pareceu ganhar vida. As árvores se moveram, seus galhos se entrelaçando como se estivessem tentando proteger a cidade. Joana, Carlos, Miguel e a jovem se juntaram a ele, suas formas brilhando intensamente. Agora! Gritou Sebastião, sua voz cheia de determinação. Batalha começou. As árvores da floresta se moveram como se fossem vivas, tentando impedir o avanço do antigo guardião. As pessoas da cidade, inspiradas pela coragem de Sebastião, avançaram com suas armas improvisadas, gritando em uníssono. Dr. Elias liderou o grupo, seu machado brilhando sob a luz fraca da lua. Ele sabia que não podia falhar, não depois de tudo o que Sebastião havia feito por eles. O antigo guardião rugiu de raiva, sua forma se contorcendo como se estivesse tentando se libertar das árvores que o prendiam. Ele estendeu a mão e uma onda de energia escura atingiu a cidade, derrubando várias pessoas. Vocês não podem me derrotar! Ele gritou, sua voz cheia de ódio. Sebastião avançou, sua forma brilhando mais intensamente do que nunca. Nós já te derrotamos uma vez. E vamos fazer isso de novo. Ele estendeu as mãos e uma luz brilhante emanou de seu corpo, envolvendo o antigo guardião. Joana, Carlos, Miguel e a jovem se juntaram a ele, suas formas brilhando intensamente. Agora! Gritou Sebastião, sua voz cheia de determinação. Luz brilhante envolveu o antigo guardião e ele rugiu de dor, sua forma começando a se despedaçar. Isso não acabou. Ele sussurrou, sua voz distorcida. Eu voltarei. E, com isso, ele desapareceu, deixando apenas o som de uma risada distorcida ecoando no ar. A floresta ao redor pareceu ganhar vida novamente, as árvores sussurrando suavemente. As pessoas da cidade olharam ao redor.
suas expressões cheias de alívio e gratidão. Dr. Elias olhou para Sebastião, suas lágrimas escorrendo silenciosamente. Você fez isso, sussurrou ele, sua voz cheia de emoção. Sebastião olhou para ele, sua forma brilhando suavemente. Nós fizemos isso, disse ele, sua voz cheia de gratidão. Todos nós, Joana, Carlos, Miguel e a jovem sorriram, suas formas brilhando intensamente. Você é o guardião agora, Sebastião, disse Joana, sua voz cheia de paz. E nós sempre estaremos ao seu lado. Sebastião olhou para a cidade, sentindo uma onda de paz tomar conta dele. Ele sabia que a luta não havia terminado, mas ele também sabia que não estava sozinho. Eu estou pronto, disse ele, olhando para o horizonte. Eu sou o guardião.